E a ideia de falar hoje é sobre uma farmácia natural que Deus nos deu, nos deixou e que nós podemos fazer uso. Tá? É falar sobre essas gotinhas maravilhosas, que é uma farmácia maravilhosa que Deus deixou na nossa vida. Tá? Como que eu conheci os óleos essenciais? A gente convidou uma amiga para ir jantar lá em casa e ela levou uma amiga que mora perto da minha filha, mora em Utah. E aí eu estava tossindo muito, começando a pegar aquela gripezinha chata, sabe? E ela chegou e disse assim, posso te ajudar? Isso há mais ou menos 7 anos atrás. Eu disse, olha, pode, né? A gente é da área da saúde, né? E eu digo, pode. Então tá. Aí ela pegou um copo, botou umas gotinhas de óleo de peppermint e eu tomei e a tosse passou. Aí ela me deu um outro óleozinho e disse assim, olha, toma esse óleozinho, 2 gotinhas embaixo da língua, tu vai tomar antes de dormir, amanhã de manhã tu vai ver que a gripe deu. Ai, fiquei pensando, coincidência que eu parei de tossir. E também a gente tem um pouquinho de preconceito, porque a gente da área da saúde, a gente acha que tem que ser medicação da farmácia, né? Mas no outro dia eu acordei muito bem. E eu me lembro que quando eu acordei bem, eu pensei assim, gente, quando eu for lá para Utah, na casa da minha filha, eu vou lá naquela lojinha comprar esses óleos. E quando eu cheguei lá, tive uma surpresa gigante, porque não é uma lojinha, é uma mega empresa, né? Tem um campus gigantesco, onde eles têm, inclusive, hoje um hospital, onde eles tratam só com óleos essenciais. E aí a gente pensar, né? Que Deus deixou essa farmácia maravilhosa dos óleos essenciais para nós, e que muitas vezes a gente se envolve mais com a empresa farmacêutica, usando remédios que podem sobrecarregar o nosso rim, o nosso fígado, quando a gente podia usar coisas naturais. Mas e aí, dá certo? Dá certo, gente, senão não tinha humanidade, né? A empresa farmacêutica entrou em 1935 e a humanidade viveu muito bem até lá, não é verdade? Então, a gente pode sim. Claro que não em todos os casos, eu não quero aqui dizer para vocês, até o meu irmão é médico, ele vai vir aqui e vai falar, gente, quem está fazendo tratamento tem que tomar remédio mesmo que uma... Tudo bem, a gente vai tomar o remédio que o médico manda, mas nós podemos potencializar nossa qualidade de vida. Por exemplo, quem tem diabetes, não é para parar de tomar insulina, mas se você usar o OnGuard, você melhora a sua imunidade e tem um óleozinho chamado Smart Sasse, que você põe embaixo da língua e tira a vontade de comer doce. Então, você ajuda na sua diabetes. E com produtos naturais. O que mais me encantou nessa empresa é que, assim, o que eles fazem? Eles pegam os melhores óleos dos melhores lugares do mundo. Por exemplo, meu óleo favorito é o olíbano. Daqui a pouquinho nós vamos conversar por que será que os reis magos levaram olíbano e mirra para Jesus Cristo. Acho que era bom, né? Os reis magos eram os sábios da época, né? Eram os doutores da época, e eles levaram aquele óleo para Jesus Cristo. Mas então, o olíbano é o meu óleo preferido e ele é da Somália. Então, a do Terra entra lá na Somália, tirou todos os atravessadores, as pessoas que judiavam das pessoas que retiravam, né? Eles trabalhavam muito, eles pagavam pouco. Então, a do Terra entrou lá, tirou os atravessadores, começou a pagar justamente aquelas pessoas e pegam o óleo, né, que faz o olíbano, são umas resinas, preparam, passa por 16 testes de qualidade e você tem o melhor óleo que você pode, inclusive, ingerir. Nós aqui do Brasil, aqui é extraído a copaíba, aqui na Amazônia, né? O que eles fizeram? Eles entraram na Amazônia, tiraram os atravessadores, ensinaram que, em vez de garrafa PET, tem que usar garrafa de vidro, né? Como nós estamos falando bastante de sustentabilidade, de empreendedorismo, de meio ambiente, eles entraram e ensinaram que, em vez de garrafa PET, tinha que ser usado garrafa de vidro para que não viesse um óleo de copaíba contaminado. Então, ainda passa por 16 testes. O que eles fizeram lá na Amazônia? Criaram escola, hospital, conseguiram empréstimo para as pessoas. Ou seja, cada óleozinho que a gente está usando, além de cuidar da nossa saúde, hoje, além de eu cuidar também da saúde dos meus pacientes, eu sei que em algum lugar do mundo eu estou ajudando alguém também. Tá bom? Então, nessa parte é muito gostoso de usar, porque a gente sabe que, além de estar usando uma coisa pura, está fazendo bem para o nosso país também, para o nosso mundo, né? Para o mundo inteiro. E óleos não é uma coisa nova, né, gente?
Já tem, datado de 4.000 anos antes de Cristo, registro de como se usavam os óleos essenciais. E, ao longo da história, os egípcios usaram, lá no Vale do Indo se usava, lá na China, né, os chineses já usavam mais do que isso, 6.000 anos, mas o primeiro registro é esse imperador Shenhung, que já usava 300 plantas para se tratar. Em 1550 a.C., no papiro de Ebers também aparece ali, né, como se tratavam com óleos essenciais. Quem gosta de ler as escrituras aqui, levanta a mão. Eu também, tá? Eu adoro. E lá em Moisés, eu vou mostrar alguns óleos para vocês que são muito citados na Bíblia, tá? Mas lá em Moisés 30, 22, 25, fala quando Deus está dando os mandamentos para Moisés tirar o povo do Egito, e falam os óleos que Moisés deveria levar também, tá? Então já é uma coisa bem antiga. Os médicos gregos já usavam, de novo, lá na Bíblia, né? Em Esther 2:12, quando a Esther está se preparando para casar com o rei Assuero, fala que as rainhas tomavam banho 6 meses de óleo de mirra para ficarem bonitas para casar com o rei. Então, já anotem aí, tomar banho de óleo de mirra para ficar bonitas, tá? Já fica a dica, tá bom? O Hipócrates, né, que era o pai da medicina, que ele dizia que a sua comida seja seu remédio, que o seu remédio seja sua comida. Ele usava as plantas e os óleos das plantas para tratar. E, na época dele, teve uma peste. E ele curou a peste com óleos essenciais, tá bom? Quando Cristo nasceu, a gente já falou sobre isso, eles levaram para ele óleo de mirra e óleo de olíbano, porque eles sabiam quão importante era aquela criança que estava nascendo, aquela criança precisava vingar, e eles levaram óleo de mirra e óleo de olíbano. E a rainha de Sabá também levou para Salomão, né, o óleo de mirra e o óleo de olíbano. Naquela época, valia mais do que o ouro. Felizmente, hoje a gente consegue comprar por um pouquinho mais barato, que é muito bom para a saúde, tá? Esse filósofo e médico, o Avicena, ele também foi... Ele foi reconhecido porque ele fez a primeira destilação. Esse alemão foi o que escreveu o primeiro livro. Os nossos índios, né, em 1500 depois de Cristo, já usavam os óleos, tanto é que meu marido foi para a Amazônia e tinham os índios mostrando como é que eles usam, como é que eles extraem os óleos da árvore. E muito interessante nesse filme... eu não botei na apresentação para não ficar muito comprida, porque eu sei que vocês estão querendo ouvir muito meu irmão, que é médico, né, e ele vai falar bastante coisa legal, muitos tratamentos que a gente pode fazer. Mostrava o índio tirando o óleo da árvore, era uma árvore gigante, e perguntou assim, tá, mas e quantos litros a gente pode tirar dessa árvore gigante? Ele falou assim, olha, de 3 a 5 litros, senão a árvore morre. Então, a gente já começa a pensar que o óleo essencial que é criado pela planta é para deixar a planta forte, tá bom? Então, esse químico francês, o René Maurice Catefossé, ele ficou muito famoso porque ele estudava os óleos essenciais e ele queimou os 2 antebraços. E quando ele queimou muito os 2 antebraços, os médicos disseram que ele ia ter que amputar os 2 antebraços. E, na verdade, como ele estudava muito, e é por isso que é bom estudar, né, gente? Ele botou os braços dentro de uma bacia de lavanda e ele curou os braços dele e ele nunca precisou, então, amputar os braços, tá? O Jean Valnet, na Segunda Guerra Mundial, já era um médico que tratava com óleos essenciais e hoje em dia a gente tem os óleos puros para nós. Então, os óleos, eles são líquidos voláteis aromáticos, a constituição química deles, apesar de eles se chamarem óleos essenciais, não é óleo, né? São ésteres, álcool, terpenos, tá bom? São originados do metabolismo secundário da planta. A planta cria o óleo para ficar forte, tá bom? E são estocados nas células, encontradas nas folhas, nos troncos, nas pétalas, nas flores, nas raízes, em todas as partes das plantas. E dependendo da época do ano, o óleo está em uma região da planta também, tá? Então é muito importante como ele é extraído, quando ele é extraído, e eles são, essa bolsinha que tem nas plantas, que lindo, que tem os óleos essenciais, tá? Então, essas bolsinhas de todas as plantas, nós agora arrumamos o jardim da minha clínica,
E lá eu tenho uma certa dificuldade, lá em Porto Alegre é muito frio, é muito quente, né? E no verão eu tenho perdido muitas plantas que põe no jardim. E o rapaz que estava colocando as plantas para mim me mostrou que ela tem umas bolsinhas que ela tem um nutriente, então ele falou assim, ó, põe essa que ela tem bastante nutriente, ela vai aguentar quando tu viaja, quando tu não pode molhar, quando tu não pode cuidar. Então, os óleos essenciais são o alimento da planta, é como se fosse o sangue da planta que faz ela ficar forte, tá bom? Por que que as plantas criam os óleos essenciais, então? Primeiro, para se proteger das altas temperaturas, para se proteger do sol, para repelir os insetos, para se resistir ao ataque microbiano, para auxiliar durante baixo nível de nutriente da planta e para atrair os polinizadores. O que são os polinizadores? São as borboletas, as abelhinhas que levam a sementinha para a árvore continuar procriando, tá bom? E como é que eu uso lá em casa? Eu tenho 9 netos, né, que só tem 5. Eu ainda vou me acertar com isso aqui, tá, gente? Ó, então, o que a gente faz lá? Eles adoram óleos essenciais. Então, eu já uso óleos essenciais na minha vida há muito mais tempo. Eu já uso há mais ou menos uns 6 anos e meio. Aqui todo mundo tinha tomado banho. Na banheira a gente colocou óleo de lavanda, porque a criança relaxa. E tem trabalhos científicos mostrando, né, de neurociências, que uma criança criada com óleos essenciais de lavanda são crianças mais estáveis, sem estresse, sem up e down, entendeu? Tá? Essa aqui é uma peste, essa aqui é uma peste ao quadrado, mas elas tinham tomado banho com óleo de lavanda, ó, estava tudo tranquilinha, passando, ó, massageando o pezinho, ó, todo mundo fazendo massagem com óleo de lavanda. E por que a gente passa na solinha do pé? Porque a sola do nosso pé é uma esponjinha. Então, quando a gente passa na sola do pé, entra rápido no nosso corpo. Tem um trabalho que fala que se você pegar uma bacia e colocar o seu pé 30 minutos na cachaça, você fica bêbado. Mas não façam esse exercício, vocês podem fazer com alho. Amassa o alho, amarra na sola do pé e vocês vão ver que em 20 minutos a gente tem o gosto do alho na boca, tá bom? E essa daqui que eu disse que é a pestinha, nós estávamos jantando um dia e ela estava fervendo, não estava dando paz, e ela pegou meu rolinho de lavanda, ó, e ela cheirou, e aí eu fiquei com remorso que ela não teve tempo de esperar a janta chegar, porque em 2 minutinhos ela, ó, dormiu, tá? Então, é um tranquilizante muito saudável, porque é o puro óleo da lavanda, tá bom? E lá na clínica, a gente usa assim, ó, a gente tem o difusor na entrada, e tem muitos estudos científicos, meu irmão também vai falar sobre isso, mostrando como os óleos essenciais fazem bem para nós. Então, na minha sala de espera, eu já coloco um difusor com óleo de laranja, e quando as pessoas entram, já tomam esse bafinho aqui, né? Já vão começando a se acalmar, eu deixo uns 5 minutinhos lá, eu tenho outro paciente quando ele entra no consultório. Ele já entra mais relaxado, menos estressado. Então, a gente pode usar isso também em casa para mudar o humor das pessoas que chegam na nossa casa, né? Quem tem marido que chega muito bravo, bota um óleozinho de laranja para esperar o marido. Quem tem marido muito nervoso, bota um lavanda, né? E a gente pode usar isso para melhorar o clima da nossa casa também. E agora, as 3 coisas que eu mais amo nos óleos, tá? Eu amo os óleos essenciais. A gente usa, se vocês entrarem na minha casa, na cozinha eu tenho uma bandejinha com óleos, no meu banheiro eu tenho óleos, do lado da minha cama eu tenho óleos, na minha bolsa eu tenho óleos, que nem diz o meu marido, aonde abrir lá em casa cai óleos, tá? Porque a gente usa muito. E eu antes viajava muito para ver minhas filhas, eu levava uma necessaire cheia de remédios. Hoje eu uso uma necessaire com óleos essenciais, que são muito mais saudáveis. Por exemplo, se você está com uma dor de cabeça, ao invés de você tomar, sei lá, uma Novalgina, um Dorico, uma aspirina, não importa, que vai demorar 20, 30, 40 minutos para fazer um efeito, você passa um óleo essencial e um remédio químico, 30% vai funcionar na sua dor de cabeça, 70% vai sobrecarregar o seu rim e seu fígado. Quando você usa um peppermint, é muito rápido e não tem um efeito colateral ruim, tá bom? Então, as 3 coisas que eu mais amo nos óleos. Primeira coisa delas, quando a gente tem uma gripe, o que os médicos dizem para a gente? Aliás, uma virose. Quando a gente tem uma virose, o que os médicos dizem para a gente? Cama, toma uma canjinha, né? Porque
Porque virose não tem medicação que cura, não é verdade? Porque é vírus. Por quê? Porque o vírus, ele entra aqui dentro da célula. E a membrana da célula, ela é quase impermeável. Para conseguir penetrar na membrana da célula, precisa o tamanho molecular ser bom e o tipo de molécula. Então, assim, ó, o óleo consegue penetrar a membrana da célula, tá? O tempo de ação é outra coisa que eu amo. Em 22 segundos, ele age no nosso cérebro. Em 2 minutos, ele está em toda a nossa corrente sanguínea. Em 20 minutos, ele está em todas as células do nosso corpo. Tá, mas, Ana Paula, para que eu vou querer que o óleo essencial esteja em todas as células do meu corpo? Porque, na verdade, é a terceira coisa que eu amo nos óleos. Tá? Alguém já leu esse livro, A Vida do Riff? Ele escreveu um livro que se chama Conspiração contra o Câncer. Na verdade, ele criou um gerador de frequências que ele viu que, quando mudava a frequência da célula, matava a célula ruim. Tá? E, logo em seguida, esse Tânio, da Tânio Tecnologia, tá? Ele criou o primeiro monitor de frequências. E o que eles viram através de estudos? Esse monitor de frequência é usado até hoje. Tá? O que eles viram através desse estudo? Primeiro, que se a gente tiver entre 62 e 71 MHz, o nosso corpo está saudável. Nós temos saúde. Fica todo mundo bem, está todo mundo saudável, de boa. Tá? Quando baixa para 58 MHz, a gente já começa a ter um resfriado. Então, baixou os megahertz, baixou a nossa imunidade, nós começamos a ficar doente. Quando baixa para 55 MHz, a gente começa a ter uma candidíase. Baixou mais um pouquinho, 52 MHz, começa um herpes, tá bom? Baixou para 42 MHz, a gente costuma a ficar propício a uma doença mais séria. Uma boa analogia disso, vocês devem conhecer, as pessoas, quando a gente perde um ente muito querido, acontece, às vezes, da pessoa ter um câncer, né? Porque ela ficou tão estressada e a gente perde imunidade e aí uma doença mais séria pode surgir, tá bom? Da mesma forma, dor de cabeça. Quando baixa 3 MHz, começa uma dorzinha de cabeça. Baixou 10 MHz, começa uma enxaqueca, tá bom? Mas o que os óleos têm a ver com isso? Ou seja, o que a gente precisa para manter os nossos megahertz altos, tá? A gente precisa comer bem, dormir bem e não se estressar, que é quase impossível hoje em dia, né? A gente conseguir dormir direitinho, se alimentar sempre direitinho e não se estressar. Sempre a gente acaba tendo um estressinho. O que os óleos têm a ver com isso? Os óleos têm os megahertz muito altos. Quando você usa um óleo puro, ele tem a pura energia da planta, ele tem os megahertz e ele ajuda a aumentar a sua imunidade. Então, essa é a terceira coisa que eu amo nos óleos, tá? E eles são tão bons que tem os óleos que são citados na Bíblia. Se a gente for olhar na Bíblia, em vários lugares, vários versículos, são citados óleos. Por exemplo, em primeiro ele fala sobre o sândalo, tá? Que ele fala que ele tem um aroma envolvente, ele permite meditação profunda, ele estimula as glândulas da pituitária e pineal, tá? E ele possui cerca de 90%... Ai, muito obrigada. Vai melhorar meus slides. Ele tem cerca de 90% de sesquiterpenos que oxigenam o cérebro. Então, veja como aquele povo já era tão sábio que eles já usavam há muito tempo óleos essenciais. Na verdade, as nossas avós, né, quando a gente ficava mal, elas não diziam, toma um chazinho de boldo, ou então passavam Vick Vaporub no nosso pé. Só que o Vick Vaporub tem terebentina, a gente pode passar um óleo natural do Breathe, que ele não tem nada de químico, tá? E é uma ferramenta maravilhosa para meditação. Lá em Salmos 45:9 fala do óleo de cássia. Ele acorda a mente, desperta a espiritualidade, ele energicamente trabalha para liberar as memórias da escravidão gravadas nas profundezas inconscientes. Ele era um dos principais ingredientes dos incensos dos templos, tá? Abre o terceiro olho, limpa as energias acumuladas no corpo e no ambiente, alegra o coração e desperta a sexualidade. Esse óleo de cássia, ele é muito bom, ele aumenta muito a nossa imunidade, tá bom? Lá em Salmos, fala sobre
óleo de cedro, tá? Que ele dá firmeza, retidão, equilíbrio, tá? Nele reside o espírito da integridade, estabilidade, solidariedade, e é indicado para as pessoas que se sentem fracas, sem foco, para os que amam e os que não conseguem perdoar. Ajuda a liberar toxinas emocionais, relaxa a mente e é um excelente mucolítico. Então, assim, ó, cada óleo desse citado na Bíblia tem a sua função, para que ele serve e no que ele nos ajuda. E muitos são citados. Por exemplo, o cipreste é citado em Reis 5:2, tá? Que ele era indicado para tempos de transição e de mudança. Ele é muito aconselhado para aquelas pessoas que passam pelo luto, por perdas. Na verdade, cada óleo tem sua função e ele nos ajuda muito na nossa saúde. O olíbano é meu óleo favorito, tá? O olíbano foi aquele que foi dado para Jesus Cristo, fala lá em Cânticos 3:6, ele também é conhecido como incenso, ele é um óleo maravilhoso, ele era usado sempre, para reconectar nossa essência divina e eterna, ele tem sido usado há mais de 3.000 anos, como eu falei, a rainha de Sabá levou para o rei Salomão, e ele tem capacidade de melhorar a respiração, e para aquelas pessoas que têm pânico, que sofrem de problemas emocionais, ele é excelente, tá? Eu tenho uma filha que ela teve, na primeira gestação dela, ela teve um AVC hemorrágico, ela quase morreu. Aí, o que a gente imagina? Ela quase morreu no primeiro parto, ela não vai ter outro bebê, né? Ela engravidou a segunda vez. Na segunda gravidez, ela também quase teve outro AVC, porque ela tem eclâmpsia pós-parto. Ficou 10 dias hospitalizada, tal, foi super sério, o que vocês imaginam? Deu, né? 2 filhos é lindo, tá ótimo. Bom, dia 28 agora de junho, ela ganhou o 3º bebê. Então, como mãe, né? Quem é mãe aqui, levanta a mão. Vocês vão me entender, a gente entra em pânico, né? Então, muitas vezes eu acordava de noite com uma ansiedade danada. E com óleo de olíbano, eu cheguei a fazer todos os exames, que eu achei que eu tinha alguma coisa aqui na barriga. Aí eu me dei conta que era emocional, porque eu só sentia à noite. E com óleo de olíbano eu passo e realmente eu consigo, me tranquilizo em 2 minutos e eu já estou dormindo de novo. Antes eu ficava 2, 3 horas acordada, sofrendo de ansiedade, aquela sensação de dor na barriga, tá? Outra coisa, no meu consultório também, eu tenho uma caixinha de madeira que eu levo em todas as salas e eu trabalho com os óleos enquanto eu estou trabalhando. E esses dias, uma paciente convulsionou na cadeira. Na hora que a gente começou a deitar a cadeira para trabalhar, ela entrou em convulsão e a gente passou o óleo de olíbano. Ele é excelente para convulsões também, tá? Claro que não foi só isso que a gente fez, né? Depois que eu consegui estabilizar ela, foi bem rapidinho, foi 5 minutos, eu disse para ela, onde é que está o seu marido? Na sala de espera. Então, agora vocês vão para o hospital, porque é uma coisa muito séria, né? E o mirra, a gente já falou, né? Ele deixa a pele maravilhosa, ele é excelente para abrir o apetite para aquelas pessoas que querem engordar, que às vezes é difícil, né? A gente quer ficar bem magrinha, mas tem aquelas pessoas que querem comer mais e não sentem apetite. O mirra é uma das coisas que abre o apetite. Então, ele é o óleo da verdade, do perdão, do amor divino, ele equilibra as características femininas e masculinas, favorecendo a harmonia e resolução de conflitos internos. Então, todos esses óleos, eles eram tão bons, são citados nas Escrituras e foram dadas, inclusive, para Jesus Cristo. Na verdade, a gente tem que pensar, né, em coisas que a gente pode curar a nossa vida. Para mim, os óleos essenciais curaram de várias maneiras, tá? Me ajudaram financeiramente, eu trabalho lá em Porto Alegre, tenho uma clínica com 5 consultórios, poderia dizer assim, não, está tudo bem, estou ganhando super bem, mas os óleos essenciais me deram estabilidade, que nem eles estavam falando, né? Sobre empreendedorismo. O que os óleos fizeram pela minha vida? Eu trabalho como dentista e nas horas vagas eu faço óleos essenciais. Além de eu levar saúde para minha família, levar saúde para as pessoas, eu consegui uma aposentadoria muito legal, porque a forma como a gente usa os óleos essenciais, a gente pode, por exemplo, o Alexandre se cadastrou, aí ele vai lá e me cadastra, e eu começo a consumir, alguém que está usando vê que se cadastrar também, e a gente pode fazer disso também uma cura financeira, né? Porque a gente até teve uma palestra semana passada, que ela falou que
a cura também pode ser financeira, né? Porque quando a gente não está bem financeiramente, a gente também fica estressado, sofre. Então, os óleos essenciais funcionaram de todas essas maneiras na minha vida, trazendo saúde, saúde para mim, saúde para minha família, e melhoraram ainda a situação financeira, porque hoje, quando eu não estou lá no consultório trabalhando, eu estou ganhando dinheiro com os óleos, tá bom? Então, que a gente possa ter uma farmácia interna na nossa vida, de gratidão, risadas, afetos, bons sentimentos, otimismo, e que possa permanecer na vida da gente tudo aquilo que traz cor, sorriso, alegria, coração e calmaria. Gente, muito obrigada, foi muito bom estar com vocês.